Diga assim comigo, presbítero Josué, deixa Deus te usar. Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 13. Vamos estar lendo só o versículo 12. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão achando, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de reunirmos aqui para adorar o nome do Senhor. Também quero agradecer ao pastor Luiz, pela porta aberta e permitir que a gente esteja aqui hoje, ao meu amigo pastor Tiago Gomes, ao presbítero Mateus Silva também, muito obrigado por nos permitir subir a este púlpito. Trago um abraço do meu pastor Adeucides. Somos membros ali da Assembleia de Deus Jesus é o Caminho, ali na 402, e tirando a gente ali da programação, nos permitiu estar aqui hoje para adorar ao do Senhor junto com os irmãos. Estou muito feliz vendo alguns rostos, algumas pessoas conhecidas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E eu posso confessar para você que eu já senti a graça do Espírito Santo que nos move e que nos comove todos os dias. Se você ainda não sentiu esta presença, ainda há tempo, ainda há oportunidade de você ouvir a voz do Senhor. Tenho o costume de dizer assim, o culto não é só no momento do louvor, o culto é tudo. Na primeira parte você adora, agora você escuta Ele falando diretamente com você. Só que para isso você precisa estar com os teus ouvidos atentos, não deixa nada nem ninguém tirar a sua atenção de ouvir a voz de Deus. Amém? Estou muito, mas muito feliz. Hoje não deu para trazer toda a família, mas nos prove a Deus estar aqui, eu e minha esposa. Estamos aí há 16 anos fazendo aquilo que o Senhor manda. Não está sendo fácil, mas quem está no ministério sabe como é difícil. E eu estou muito feliz de o presbítero Mateus também, junto com a sua esposa, já estiveram ali na nossa igreja ministrando a palavra. Então, estou em casa. Então, se você puder, adore a Ele, porque Ele merece toda a honra. Não vou tomar muito tempo, prometo, algo que Deus colocar no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Lá no versículo 12, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Se você tiver o seu assento, por favor. É um texto conhecido, se você é da igreja há muito tempo, ou se você aceitou Jesus faz pouco tempo, provavelmente você já vai ouvir, ou já ouviu alguém ministrar alguma coisa sobre este texto. Esse texto aqui é mais uma probabilidade daquilo que não era para acontecer. Mas Deus nunca faz nada por acaso. Sempre tem um motivo para Ele realizar alguma coisa. Quando você vai começar esse texto no versículo 10, ele vai dizer assim que Jesus ensinava na sinagoga. A sinagoga era uma possibilidade de acontecer um culto. Tinha que ter no mínimo 10 obreiros, 10 judeus se reunindo no mesmo lugar, para que o culto, ou para que aquilo que eles fossem fazer, que era ler a palavra e cultuar ao Deus que eles diziam que era o Deus que eles serviam, quando se reunia essas 10 pessoas, era lido a palavra. Posso abrir só um parênteses aqui? A gente que vive pregando para lá e para cá, a gente vê tanta coisa engraçada, mas dentro dessa sinagoga tem um ensinamento perfeito para a gente como igreja. A gente está perdendo muito tempo com muito barulho e pouca palavra. Nós estamos perdendo muito tempo com muita coisa que mexe com a emoção e esquece que o que mexe com o servo do Senhor é essa poderosa palavra. Eu falo para o meu pastor sempre assim, eu sou igual carrinho velho, apesar de ser novo. Daqui a pouco a gente já está cheio e a graça do poderoso, ela se manifesta. Não se preocupa não, mas nós vamos devagarzinho aqui. Ele está na sinagoga.
mais uma vez, e só prega na sinagoga quem é aquele que não pede, mas ganha a oportunidade. Eu ganhei a oportunidade hoje aqui, mandaram uma mensagem dizendo: Josué, você pode ministrar a palavra? Me dado a oportunidade de estar pregando nessa sinagoga, nesse dia e nessa situação. Abriram a oportunidade para o Jesus, o Nazareno, adentrar dentro lá. Só que ele não foi fazer barulho, ele foi lá, sabe fazer o quê? Pregar a sua poderosa palavra, porque eu ainda acredito que esta palavra cura, liberta, salva, tira tudo do nosso caminho, para que a gente pode um dia chegar até o céu, ver o homem das mãos furadas e poder abraçá-lo. Esta é a palavra, esta é o evangelho, melhor, este é o evangelho que Jesus estava pregando. Vamos devagar. Deram a oportunidade para Jesus pregar, deram a oportunidade para Jesus falar, e toda vez que a gente dá oportunidade para Jesus falar, algum milagre, alguma coisa, uma coisa extraordinária acontece. Só que o mais legal, o mais bonito, o mais perfeito do projeto do Senhor Jesus Cristo na terra foi que ele não estava aqui para massagear o ego de ninguém, ele estava aqui para dominar todas as coisas, porque ele era o princípio, mas ele também era o fim. Ele era o Deus que estava lá no começo, no Éden. Lembra? Quando Adão e Eva pecam, quando tudo acontece, quando eles são expulsos, na hora que eles estão sendo expulsos, Deus faz uma promessa para Abraão: ei, da tua semente sairá um que pisará a cabeça da serpente. Quem é esse que pisa a cabeça da serpente? É esse que está dentro da sinagoga pregando o evangelho dele próprio. Só que quando você pega esses textos dos evangelhos, você vai ver que ele não está pregando para alguém que ele vai ter uma casa própria, que ele vai ter um carro novo, que ele vai ter um apartamento, que ele vai viajar de um lado para o outro, que ele vai ter riqueza. Isso aqui é coisas que o Senhor pode te dar e pode me dar. Mas eu sempre falo com a minha esposa: se eu não acordar 5 horas da manhã, trabalhar até quase na hora do culto, eu não conquisto aquilo que Deus tem para mim. Porque a gente até escuta a promessa, mas deita dentro do nosso quarto e aguarda que alguma coisa, mas eu aprendo alguma coisa aqui dentro desta palavra, que ele tem a promessa, mas eu tenho que caminhar até o dia em que chegar a promessa do Senhor. É por isso que tem muita gente que está abandonando a fé, que está saindo da fé, porque ouviu a promessa, mas não conseguiu permanecer no caminho da promessa até o final. Mas eu tenho uma coisa para dizer: a promessa não é para o bem material. A maior promessa do crente ainda é quando no abrir e fechar de olhos nós sermos arrebatados para a glória. Tem alguém aqui que ainda espera ser arrebatado? Porque eu estou vivendo uma geração que ela não fala mais do céu, mas ela está dizendo: eu estou dentro da igreja, eu estou dizendo que eu estou cantando, eu até escuto a voz, eu até estou ouvindo o pastor ministrar a doutrina, mas esta palavra não me move para me mudar, para me santificar, para que eu esteja no status de varão perfeito. Porque só entra lá o que? Só entra no céu lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não é só a igreja, mas é o meu posicionamento quando eu estou dentro dela. Porque a gente vive uma capa aqui. Hoje eu sou crente porque eu estou de terno, hoje eu sou crente porque eu vim para a igreja, mas no meu trabalho, na minha faculdade, no meu convívio social, ninguém sabe que eu sou do céu. Aqui tem gente que precisa entender: eu não estou na casa para ganhar alguma coisa de Deus, porque eu já ganhei na cruz do Calvário, quando ele morreu. Mas eu tenho uma notícia: o terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você tivéssemos direito de entrar lá. Sabe qual era a pregação de Jesus? Ele pregava em muitas oportunidades, ele falava algumas vezes através das parábolas. Tem uma delas que eu mais gosto, eu estava meditando nela hoje à tarde, eu achei lindo e quero compartilhar com vocês. Poderia me dizer que era
A parábola das 10 virgens, linda, perfeita, é um exemplo, é a coisa mais linda do mundo. Mas uma das parábolas mais lindas da terra, ou mais bonitas que Jesus falou na minha visão e no meu posicionamento, é aquela de um pai que tinha 2 filhos, e um destes filhos que estava dentro da casa. Se você entender isso aqui, você vai compreender o que eu quero dizer nessa palavra. Ele estava dentro da casa, tinha direito das mesmas coisas que pertenciam à casa. Se estivesse fartura, ele também tinha a oportunidade de reconviver com a fartura. Ele tinha tudo estava aos pés dele. Tudo está aos meus e aos teus pés. Se eu entrar no meu quarto, pedir ao Senhor, Ele vai me dar, porque eu sou aquele que é escolhido dele, e tudo que Ele tem no céu é para mim. Então, o meu posicionamento dentro da casa faz toda a diferença. Só que a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. Um era aquele que estava trabalhando na obra, que estava firme, que estava constante. Nada e nem ninguém tirava a atenção, porque a gente vive dentro de um contexto bíblico, melhor, dentro de um contexto de igreja. Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo em todas. A gente está preocupado com o que alguém está dizendo sobre nós, mas não estamos preocupados com o que o próprio Deus está dizendo sobre a nossa vida. Será que Ele pode dizer: eis aí um servo justo e fiel, que faz não a vontade própria, mas sim a tua própria vontade? Aí vai a minha pergunta: será que se alguém chegar diante de Deus, assim como chegou na vida de Jó, você conhece o meu filho Jó, ele está lá fazendo tudo conforme a minha vontade, ele é justo, ele é fiel. Se colocarmos diante da mesma situação, provavelmente, eu não tenho nada a ver com o que você faz ao escondido, mas tem um Deus no céu que vê todas as coisas. Eu posso pregar bonito, eu posso cantar bonito, eu posso até apresentar coisas bonitas, mas existe um Deus no céu que vê dentro do meu quarto, dentro dos meus aposentos, do meu convívio com a minha família. Lá realmente Ele sabe quem eu sou. Então nós estamos vivendo um período onde a gente está olhando muito e esquecendo de parar de ouvir o que o homem fala e começar a ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele não está dizendo que te ama, porque o amor dele já foi revestido na cruz. Se você acha que ele te ama, você acha que ele não te ama, olha para a cruz de Cristo, que ele vai te mostrar o verdadeiro amor. Sabe qual é a palavra de Deus para a gente aqui? Eu quero de você posicionamento. Eu quero de você crescimento. Este banco do seu lado tem alguém que poderia estar do seu lado. A responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade é tua. A gente espera o congresso para encher a igreja, a gente espera as campanhas para fazer movimento, mas eu aprendo através desta palavra que basta só Jesus estar no lugar, que tudo ou qualquer coisa muda. Ele chegou no ambiente, ele chegou na sinagoga, ele estava lá. Voltando lá para a parábola, para a gente poder voltar aqui. Um filho pede tudo que tem para o pai: eu quero ir embora. Tem quantos de nós estamos olhando para a dificuldade que nós estamos passando no dia a dia? Está pedindo a nossa herança, está doando ou está dando a herança para o inimigo das nossas almas, porque a gente não está entendendo que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, não é a irmã que está falando mal de você, não é alguém que está colocando pedra no teu caminho, não é alguém que não está te dando oportunidade. Sabe o que está acontecendo? É Jesus te provando para ver até onde você aguenta para suportar e para alcançar a promessa de vida eterna. Porque a minha Bíblia diz que entrar no céu não é fácil. Diz lá a Bíblia que a porta é. Os ex-gordinhos não entram mais lá. Não estou falando no sentido físico, mas no sentido espiritual. A gente precisa entender que a gente precisa voltar a se santificar. Santificar-se
está dizendo para a gente que a gente não pode permanecer do mesmo jeito que a gente está. Tem gente com 30, 40, 50 anos de igreja e ainda não entendeu que do jeito que está não vai para o céu, da forma que está indo não vai. Ah, mas você vem numa campanha para dizer de santificação. Se eu não falar de santificação para você, você vai acabar indo para o inferno e a responsabilidade cai na costa de quem? O céu ainda é tomado à força, ainda tem que pagar o preço da salvação foi pago na cruz, mas eu e você precisamos viver uma vida de santidade. Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus eu tive essa oportunidade, filho de pastor. Eu cresci ouvindo os meus pais, a minha igreja, dizendo assim, é hora de você entender que mentira é pecado, fofoca é pecado, que todo tipo de pecado fora do casamento, ato sexual fora do casamento é pecado. Isso te dá o direito de não ir para o céu, melhor, dá o direito de você ir direto para o inferno. Só que a gente está vendo todo mundo agora, sabe qual é? É pregação de um minuto, de 30 segundos, dizendo que a gente não precisa, porque Jesus já pagou o preço. Só que eu aprendo uma coisa com esta palavra, ainda tenho que estar em um status de varão perfeito. No céu, lembra o hino que a gente cantava? Não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. E quando chegar este dia, eu quero saber. Aí, veio aqui uma coisa do céu para você e para mim. No texto que a gente está lendo lá, do que Jesus está pregando a palavra, tinha um monte de gente hipócrita. Isso aqui é muito lindo. Hipócrita quer dizer mais ou menos assim, uma tradução bem simples. É artista, é gente enganador, que fala uma coisa, mas vive outra coisa. Que diz que está dentro da igreja, mas o seu posicionamento é completamente fora daquilo que não é a regra da igreja, mas fora da regra da palavra. Viver fora da palavra não é viver em santificação. Santificação, a qual ninguém vê. Meu irmão, ninguém, eu não estou dizendo, eu não estou inventando, ninguém vai ver a Deus se não houver o processo de santificação. Jesus estava pregando, ele estava falando, de repente uma endemoniada, porque a minha Bíblia diz que esta mulher aqui estava com um problema de saúde, mas ela diz também que alguma coisa estava no lombo dela, estava nas costas dela, não é à toa que ela estava curvada. Quantas pessoas estão dentro da casa e ainda não ouviu Jesus falar? Continua com peso, continua com aquilo que não é para você, porque a minha Bíblia diz assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele vai cuidar de vós. E tem gente cuidando de si próprio e esquecendo que quem cuida de você e de mim é Ele. Ele entra, a mulher entra. Eu não sei quantos anos dela estava indo para o culto. A minha Bíblia diz que ela tinha 18 anos que ela estava com aquele problema. Quantos anos você está com um problema dentro da tua casa e Deus dizendo, deixa na minha mão, deixa que eu cuide, e você continua ainda guardando, continua protegendo, continua dizendo assim, não, eu vou colocar debaixo das minhas asas. Se é um filho, Deus está dizendo, deixa nas minhas mãos que eu cuido. Se é um marido, Deus está dizendo, deixa nas minhas mãos que eu me responsabilizo. E a gente carregando peso, e muitos desses pesos espirituais. Pregador, presbítero Mateus acabou de falar uma coisa aqui que na hora confirmou o que eu estava pensando. Aqui ainda é o lugar que Deus fala. Nós estamos numa sinagoga, assembleia, lembra a denotação da palavra assembleia, o juntar de pessoas. Não vamos aqui falar de desigrejado, porque para mim não tem nenhum tipo de argumento para ficar fora da igreja. Não tem nada do mundo que vai me tirar da igreja. A igreja tem problema? Tem, é normal, é gente.
Todo lugar que tem gente tem problema, é difícil. Mas aqui é o lugar onde a minha comunhão com o pastor vai me dar a alegria do Espírito Santo. E a gente vai fazer o quê? Glória, glória, aleluia. E vamos aguardar Jesus até ele voltar. A mulher chega com um peso, com uma capa, com alguma coisa no lombo dela, de tal forma que a minha Bíblia diz que ela andava Já tentou andar curvado? Que dificuldade que é de você poder levantar a sua cabeça porque você não consegue ver o sol. À noite você quer ver a lua, você não consegue porque você está curvada. Tem tanta gente curvada espiritualmente falando. Deus está operando, e sabe o que ela está aguardando? É o pula-pula, o glória a Deus, o aleluia, no sentido de fazer bagunça, enquanto Deus está falando particularmente comigo e com você. Só que a gente está tão curvado que a gente não consegue ouvir e não consegue ver as maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Não está salvando mais, é porque você não está vendo. Não está curando mais, não é porque você não está vendo. Não está acontecendo milagre, é porque você não está orando o suficiente para enxergar aquilo que não é o homem que faz, mas Ele é que faz. Ela adentra, ela está com um problema. Só que é a primeira vez que eu vejo aqui na Bíblia Jesus chamando alguém. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela não precisou chamar Jesus, mas ela teve que tocar nele. Só que nesse momento aqui é o próprio Jesus que está chamando ela. Vem cá. Ele está te chamando para dizer: vem cá, escuta a minha voz, escuta o meu direcionamento. Olha o que eu estou te falando. Deixa esse peso comigo que eu resolvo. Deixa o teu marido comigo que eu resolvo. Deixa a tua esposa comigo que eu resolvo. Deixa o teu filho comigo que eu resolvo. Deixa a tua família comigo que eu resolvo. Então eu tiro de você o peso. E quando eu tiro esse peso de você, a minha Bíblia diz que ele chamou ela. Ela veio, ele falou: seja curada. Depois de curar, pastor Tiago, me permita, ele vai e toca nela. Quando ele toca nela, ali já foi tudo, porque a minha Bíblia diz que ela começou a glorificar e exaltar. Ela começou a adorar ao nome do Senhor. A minha pergunta para você é: quando é que você vai continuar, ou melhor, quando é que você vai adorar independente do que esteja acontecendo? Qual é o peso que está te impedindo de você vir numa quinta-feira? Você podia estar na tua casa, mas você veio aqui. O que está te impedindo de você adorar a Ele? O que está te impedindo de você servir a Ele? O que está impedindo de você se alegrar com Ele? São algumas observações para a gente já ir para o final. Ela está, alguém que está com um espírito melhor, ela está com um peso espiritual sobre a sua vida. Mas mesmo com peso, a Bíblia diz 18 anos. Nesse período de 18 anos, com certeza, ela estava no culto. Ela estava lá. Talvez não tenha mais, ela não tinha mais expectativa nenhuma, porque fora a igreja, fora os preceitos da época, ela ainda era discriminada pelo problema que ela tinha. A própria Bíblia dizia que ela era excluída. Ela não podia estar no meio, mas o que me inculcou é porque naquele dia, quando Jesus estava lá, ela estava lá. Por que ela foi? Ela foi vir para ouvir a palavra, será? Será que ela foi para ver alguém que estava famoso lá dentro, será? Será que ela foi ver o Josué, ou ver a Tawane louvando? Será que ela foi ver a cantora? Se foi ver o pastor? Eu tenho certeza que ela foi lá, porque ela queria ouvir a palavra do Senhor. Mas ela não era alcançada. Os homens que estavam sobre aquele lugar, que eram os doutores da lei, diziam para ela: ei, hoje não, volta amanhã. Talvez os homens que estavam dentro daquela reunião, diziam para ela: ela não pode adentrar dentro do templo, ela não pode nem olhar pelo buraco onde as mulheres ficavam. As pessoas podiam excluí-la, mas naquele dia não precisou deles, não precisou de ninguém. O próprio Jesus olhou para ela e disse: venha, porque eu sou a resolução para o teu problema.
Eu sou a resolução do teu problema. Só que tem um negócio lindo aqui. Ela é curada. A cura, ela significa que ela não tem mais o peso, que ela não tem mais a enfermidade sobre o seu lombo, que agora ela pode adorar, que ela pode servir, que ela pode fazer alguma coisa. Só que tem um detalhe aqui que todo mundo se esqueceu. Esta mulher ainda precisa do alimento necessário para a vida eterna. A gente está esperando muito milagre da parte de Deus. A gente está querendo muita coisa. E Deus está dizendo assim: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas eu acrescento na sua vida. Só que a gente está priorizando as coisas da terra. É bom, eu tenho meu trabalho com a minha esposa, eu trabalho de 6 da manhã, e tem hora que vai até 10 horas da noite, correndo para um lado e para o outro. É necessário, nós temos filhos, temos que pagar as nossas contas, mas a palavra ainda diz: buscai primeiro o reino de Deus. Qual é a sua prioridade no caminho até o céu? Fica de pé, por favor. Qual é a sua prioridade? Você já foi curada, você já foi curado. Não tem nada em você mais que te impeça você de vir para a casa do Senhor. Não tem nada dentro do teu coração que esteja impedindo você de ouvir a Deus, ouvir as coisas do céu. Mas qual é o seu posicionamento diante daquilo que Ele tem para que você faça? Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que canta aqui dentro que não canta mais. Tem um monte de gente que prega aqui dentro que não prega mais. Tem um monte de gente que era do ciclo de oração, mas orar 1 hora por dia não aguenta mais. Tem crianças jovens aqui que têm um desejo de crescer no ministério, de chegar ao passo de um pastor. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já sonhou com alguma coisa maior. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: o sonho muitas das vezes não é o seu, é o sonho de Deus. Aí qual é o seu posicionamento para que esse sonho venha? A palavra está sendo liberada, o poder de Deus está dizendo, as coisas estão acontecendo, e Deus dizendo: ei, você está buscando primeiro as suas coisas ou você está buscando as minhas coisas? Você está fazendo a minha vontade ou está fazendo a tua vontade? Você está abrindo mão daquilo que você quer para fazer aquilo que eu quero, ou você está no meio a meio? Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou, amanhã depois de amanhã eu não vou aceitar o convite, eu não vou fazer aquilo, eu não vou participar das obras sociais, eu não vou me empenhar a fazer a obra do Senhor. Como é que está o ministério que Deus colocou na tua mão? Porque a minha Bíblia diz um negócio interessante. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5, para outro ele deu 10. Na hora que o dono da vinha volta, melhor, na hora que o dono volta, o de 10 granjeou e ganhou mais 10. O de 5 granjeou e ganhou mais 5. O de 2 granjeou e ganhou mais 2. E um pegou o seu talento, abriu um buraco e colocou achando. Qual é os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? Eu vi o rapaz entrar aqui dentro da igreja ainda agora. Eu olhei para ele e vi uma situação, aprisionado por alguma coisa, aprisionado por alguma situação, e a gente olhando como se isso fosse normal, a gente olhando como se as manifestações do Espírito Santo, elas são reais, mas a do diabo que está trabalhando nos nossos dias também é real. Quem é que se levantou aqui, fechou os olhos, não se preocupou com nada, mas começou a dizer: Jesus, agora quebra em nome de Jesus, faz alguma coisa, vai ao encontro dela, dele, da onde estiver. Qual é o talento que Deus colocou nas tuas mãos para que você faça? Porque eu vou dizer uma coisa que eu disse quarta-feira ontem lá no culto, pastor Tiago. O Espírito Santo não vai descer, ele não vai se manifestar como uma pomba, como aconteceu. Ele vai usar você para fazer aquilo que ele quer. Só tenho uma notícia para te dizer. Alguém me disse essa semana que a gente é insubstituível. Você e eu somos substituíveis, sim. Porque na hora que aparecer alguém com o coração aberto e dizer: eis-me aqui, Deus levanta ele para fazer aquilo que você quer.
Ah, mas eu tenho promessa. Vai lá no cemitério, está assim de gente com promessa. Vai lá dentro do hospital, está assim de gente dizendo que está com promessa, mas está morrendo. Você pode até ter promessa. Você pode até fazer, mas aquilo que Ele quer que você faça. A minha pergunta é, você está fazendo? O pastor Tiago pediu para que a gente chamasse a igreja aqui à frente, para a gente orar por você. Posso, pastor, por favor? Queria que você viesse. Eu não sei como é que está aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu não sei qual é o seu posicionamento. Ah, mas eu oro. Ah, mas eu leio a palavra. Ah, mas... Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de posicionamento a ponto de ganhar almas para o reino do céu. Eu estou falando de posicionamento, aquilo que Deus, se você canta, canta, mas canta para a glória do Senhor. Pregue, mas para que o nome dEle apareça. Pregue para que o nome dEle seja exaltado. Amor, coloca um hino para a gente poder cantar. Venha, venha. Feche os teus olhos. Enquanto a minha esposa louva. Isso me dói muito contar. Mas ela já contou um pouquinho, me dê mais alguns minutos. Mais 3 minutinhos. O ano era 2016, 2015. A gente estava morando numa cidade chamada Governador Valadares. A minha esposa, a minha família dela é toda de lá, eu sou daqui. Eu me casei, a gente foi morar lá, eu fui morar lá. A minha casa estava pronta, tudo o que eu precisava eu já tinha. Eu estava com o coração aberto, pregava de manhã, de tarde, de noite, daí cantava subindo aqueles morros que só o sangue de Jesus para subir. Na terça-feira estava ministrando a palavra. 15 almas aceitaram Jesus, foi um dos cultos mais lindos que eu já tive na minha vida. Minha esposa já com 9 meses, com um barrigão desse nível, quartinho todo pronto para minha filha. Pregando, dizendo assim, se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele é Deus. Se Ele tirar, você vai continuar na minha presença ou não vai? Deus, do nada, 9 meses, tudo pronto, tudo perfeito. Fazendo a obra, louvando, cantando, pregando, fazendo tudo que Deus mandava a gente fazer. A indignação entrou dentro da minha alma. Ela ficou depressiva, como ela já contou. Aconteceu tantas coisas, com 3 meses. Não foi nem 3 meses, foi com 15 dias. Meu irmão estava aqui, já veio aqui, minha cunhada, louvar o Senhor aqui. Nos chamou para a gente vir para o casamento. Quando a gente senta bem ali na frente do shopping, do Recanto, ainda era muito fraquinho ainda. A gente senta, eu, ela e meu cunhado, na hora que a gente senta, ele fala assim para a gente podia trazer toda a família para Brasília. Aí eu falei, a única coisa que nunca vai acontecer é eu voltar para Brasília por causa dela e por causa da família dela, que os meninos eram novos, e minha sogra nunca sairia de lá. Mas antes da minha filha morrer, eu estava num monte lá, um monte que a gente aqui não é muito acostumado com monte, mas lá tem um negócio de fui para o monte. Cheguei no monte, alguém chegou para mim e falou assim, eu te tiro deste lugar com mão forte. 1 ano antes disso acontecer, eu te tiro desse lugar com mão forte. Mas na hora que eu te tirar com mão forte, eu vou fazer um reboliço, mas eu te tiro daqui. Na minha cabeça foi de homem, por quê? Porque eu sabia das impossibilidades da gente sair de lá e trazer todo mundo para cá. Era uma família grande, tinha muita gente. Ela não queria voltar para Brasília, a gente morou 8 meses aqui. Tudo estava pronto, eu tinha um trabalho maravilhoso, perfeito no lugar lá na cidade. Estava tudo dando certo. Ela perde o bebê, com 15 dias a gente tem que vir para Brasília. Quando a gente chega aqui, o meu cunhado fala assim, vamos chamar a sua mãe para vir para Brasília. E a gente pega tudo que a gente tem, do jeito que tiver, e a gente volta. Na minha cabeça, eu falei, ela não vem. Mas na mesma hora eu peguei o meu telefone, liguei para ela, sogra, assim, assada, a senhora aceita vir para cá? Alguma coisa do céu aconteceu, porque ela falou, vamos, agora, quando? Daqui, quanto tempo você quer que a gente chegue aí? Falei, eu vou voltar e vou trazer todo mundo para cá. Só que a Tawane disse assim, eu nunca mais canto, eu nunca mais prego. Eu entendo todo o processo de uma mãe que perde um filho. Eu não podia falar de Jesus para ela, porque ela estava num processo terrível de depressão. Quanta vez eu ia falar, vamos para a igreja, aí ela já se levantava com isso. Desse tamanho, eu não volto lá, porque na hora que eu pedi para ele curar, ele não curou. Eu entendi o processo, fiquei calado. Viemos para Brasília, chegamos aqui. No primeiro culto que ela aceita ir, uma igreja bem aqui pertinho, subindo aqui na 205.
Vamos numa igreja perto de casa, entramos dentro da igreja. Eu falei assim com Deus: ô Deus, é a oportunidade que o Senhor tem de pegar a Tawane e falar que o Senhor a ama, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está fazendo alguma coisa, que o Senhor está dizendo que foi Ele que tirou. A minha expectativa era Deus pegar a mão dela, tirar ela da onde estava e dizer assim: sou contigo, minha filha, vai. A minha expectativa é essa. Chegamos dentro do culto, final do culto. A igreja durou 15 dias aqui no Recanto. A gente foi no último dia, estava tendo festa. O pastor veio do Pará. Eu estava com a mão dada pedindo: Deus, fala com ela, porque se eu falar com ela vai amolecer o coração. O profeta, o pregador estava pregando, eu segurando na mão dela. O pregador veio de lá, olhou: você, casal. Eu falei: e agora? Vai dar certo, é agora. Ele foi na minha direção, da dela, e falou assim: e aí? Cadê o que eu te dei para você fazer e por que você não está fazendo? Qual é o seu posicionamento diante daquilo que eu coloquei como responsabilidade para você? Por que você está prostrado? Mas só que ele não falou só para ela, falou para mim também. Por que vocês dois estão prostrados diante da luta, sabendo que eu sou o Deus que estou no céu e faço todas as coisas? Nunca mais a gente teve coragem de sair da presença do Senhor ou de faltar um culto. Sabe por quê? Porque não é a gente que importa, mas é Ele que importa. Posso orar? Ajude só para a gente orar por vocês. Vocês me permitem? Aleluia, por favor. Pode soltar o louvor, irmãos. Aleluia, Jesus. Escute Jesus falando com você nessa noite. Aleluias. Oh, Jesus. Essa canção é do Senhor para o teu coração nessa noite. Aleluia, Deus. Talvez seja uma oração que você fez ao Senhor. E o Senhor disse que pode ficar calmo, fica tranquilo, as coisas vão colocar todas no lugar. Aleluias. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem te preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os seus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os seus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua graça, Senhor. Pois tu olhas o vento e diz: filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz: filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. A tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Não se desesperou quando a guerra chegou.
Ele não viu com os olhos normais, ele viu com os espirituais. Um exército enfrentou, ele viu além daquela dor. Começa a ver além dessa situação. Jesus nunca te abandonou, Jesus nunca te abandonou. Os que estão aqui na frente, levante a sua mão bem no alto e feche os teus olhos, por favor. Deus, aqui está a tua família, esta igreja, estes irmãos. Há uma festa no céu nesta noite, porque não é só, é uma família que volta para a presença do Senhor. E eu tenho certeza que tem homens, mulheres de Deus aqui que entende que a pregação, que o louvor, que tudo que se faz é para o nome e para a glória dele. Eis aqui os teus filhos, eis aqui as tuas filhas, eis aqui aquilo que tem chamada, que tem fortaleza, que conhece. Sei que nunca me abandonou, eu sei que nunca me abandonou, eu sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Talvez você esteja passando por dores, aquelas que o pastor desta casa não pode ver, aquelas que é no secreto entre você e Jesus, aquela que é aquela história da porta trancada no quarto, aquela que é no secreto, a tua oração feita com sinceridade, aquela que você diz: Jesus, eu não sei por onde começar a orar, mas as minhas lágrimas vão suar como a minha oração nessa noite. E o Senhor manda dizer para esta casa que Ele não abandonou. Aleluia. O Senhor mandou dizer para esta casa que pode uma mãe abandonar o filho que ama, mas jamais o Senhor abandona os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Luiz. A irmã que está aceitando Jesus, fica aqui com o pastor Luiz a orar pela senhora. Glória a Deus. É Isabelle? Isso. Igreja, a Isabelle, juntamente com a sua família, os seus filhinhos, está aceitando Jesus como Salvador. Glória a Deus. Este é o maior milagre, né, igreja? A salvação da alma. A palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende de verdade e aceita a Cristo como Salvador. Estende as mãos para cá, igreja, vamos orar por ela. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está, Pai, a Isabelle, juntamente com seus filhos, ó Pai, diante do altar da casa do Senhor, te recebendo, Pai, como único e suficiente Salvador da sua alma. Senhor, e nós, Pai, nos alegramos como igreja do Senhor e te clamamos, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-la agora. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, que encontra o coração da Isabelle aberto agora para te receber, possa entrar e fazer morada, Senhor, e realizar uma grande obra, Pai, perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, Senhor, libertando ela de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, que ela sinta a paz do Senhor, que ela sinta a alegria da tua salvação, ó Pai.
Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ela, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor, irmã Isabela. Jesus te abençoe. Você vai agora fazer parte dessa grande família. Olha aí para trás para você ver. Temos aqui uma família que você faz parte. Glória a Deus. Igreja, pode assentar só por um instante, nós já vamos partindo para o encerramento. O nosso pastor, irmãos, pastor Dorival, ontem nós estávamos numa reunião lá na nossa sede, com o nosso presidente, pastor Gilson. Eu estava lá com o pastor Dorival, o pastor Dinei, e o pastor Dorival pediu para avisar a igreja que ele não estaria hoje, porque ele está tomando conta da mamãe dele. Os irmãos sabem que a mamãe do pastor está internada, né, e ele está fazendo um revezamento com a família no cuidado com a sua mamãe lá. Então hoje é a noite que está para ele cuidar da mamãe dele, e ele está lá. Pediu para avisar a igreja, né, justificar que ele não estaria aqui. Por conta disso que a igreja já vem acompanhando. Meus irmãos, nós queremos, com muita alegria, dar um bem-vindo aos nossos visitantes. Onde está o Manuel, que está nos visitando? Está aqui, irmão Manuel é nosso, né? Glória a Deus. É muito bem-vindo sempre, irmão Manuel. Uma alegria ter o Senhor congregando conosco aqui. A Damares também está nos visitando. Onde está a Damares? Damares, seja muito bem-vinda, meu irmão, viu? Alegria te receber aqui. A Isabelle, irmã, foi a que aceitou a Cristo, né? A Isabelle, ela já participou da Casa do Pão aqui conosco. As crianças, o Cauã, né? O Arthur, Miguel, o Isaac. Olha que benção, irmão. Tem o meu xará, o Luiz. Quem é o Luiz? Ô, Luiz, é meu xará. E é alegre o Luiz, hein, irmão? Mas que benção. Tem o Theo. Ó, o Theo, irmão, que lindo. Glória a Deus. E tem o Mateus. Irmão, é só nome bíblico, hein? Mas que bênção, Mateus, Deus te abençoe. Nós temos também nos visitando, o Marcelo, que também tem participado da Casa do Pão. Onde está o Marcelo? Marcelo, está ali. Marcelo, Deus te abençoe. Marcelo sempre tem estado conosco também. E também a Giovana. Está ali, Giovana. Que bom, Giovana, ter você aqui conosco, viu? Igreja, são esses os nossos visitantes. Vamos dar um bem-vindo caloroso a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, é isso aí. É uma grande alegria receber todos vocês aqui. E são convidados a sempre estar conosco, participando aqui dos trabalhos da nossa igreja. É sempre uma alegria receber todos vocês aqui. A igreja recebeu esta palavra que foi ministrada hoje aos nossos corações. Pode deixar. Eu quero voltar aqui para o casal de obreiros do Senhor. É Josué, né? Irmão Josué, juntamente com a sua esposa. Irmão Josué, assim como você trouxe um abraço da sua igreja, você leva também um abraço ao seu pastor e toda a sua igreja, viu? Foi uma alegria recebê-los aqui, né? Que Deus continue abençoando vocês, o ministério, a família, viu? Em nome de Jesus, né? Vamos dar um bem-vindo caloroso para eles voltar, viu, irmão? Tem que ser forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Igreja, amanhã, sexta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Está aqui o pastor Novaes. Pastor Novaes está aí? Está ali, irmãos. Olha que bênção, irmão. Vai estar pregando a missionária Eliane. Com certeza vem coisa boa de Deus aí, para todos que estiverem presentes.
Então, às 15 horas da tarde da bênção, às 20 horas, irmão, nós temos o nosso culto de oração. Amanhã, às 20 horas, toda a igreja é convocada, nós estarmos aqui, para juntos dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor. Sábado pela manhã, trabalho missionário à Casa do Pão, também normalmente. E sábado à noite, irmãos, às 19h30, está ali nossa irmã Beth, né, que é a líder do nosso departamento de senhoras da nossa igreja. Irmãos, um grande culto na liderança do departamento de irmãs da nossa igreja, né? Então, irmão, a irmã Beth convida toda a igreja, irmãos, né? Vamos estar aqui para somar, né, com o nosso departamento de irmãs e adorar ao nome do Senhor. E vai ser uma bênção, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, o grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos de pé, igreja, agradecer a Deus. Só nos resta agradecer a Deus pela presença de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, irmãos. Eu creio muito, viu, igreja? E quando eu digo que eu creio muito, é porque eu já vivi isso muitas vezes, presenciei e vi Deus operando maravilhas. Da maneira que foi feito hoje aqui, viu, irmãos? Eu creio muito que Deus opera desta maneira. Imposição de mãos, palavra pregada, imposição de mãos, e quem faz a obra é Jesus. Viu, irmãos? Irmão, você foi curado, você recebeu uma bênção, uma vitória da parte de Deus, testemunhe, irmãos. Em nome de Jesus, não deixe de testemunhar, viu? Você notou que recebeu, próxima quinta-feira ou no domingo, peça oportunidade, irmãos, e dá o testemunho, né? Hoje Deus operou o maior milagre aqui, que foi a salvação de almas. Isso é o mais importante. Mas eu creio que Deus fez também aquilo que nós não vimos com os nossos olhos naturais. Deus operou aqui de forma espiritual maravilhosamente na vida dos irmãos. Eu creio que irmãos foram curados, que portas foram abertas, vitórias que Deus concedeu ao seu povo, para a glória do nome dele mesmo. A igreja crê dessa maneira? Amém? Então, assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, obrigado pela presença do Senhor. Pai, obrigado pela operação do teu Espírito Santo. Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Pai, a começar da tua poderosa palavra que falou aos nossos corações, Senhor, nesta oportunidade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Agora nós te pedimos, Pai, nos leve em paz aos nossos lares. Pai, dai-nos uma noite de paz, de descanso. Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, ó Pai. Senhor, os trabalhos, Pai, da obra do Senhor que ainda acontecerão até esse final de semana. Pai, que o Senhor possa estar presente e operar poderosamente para a glória do teu santo nome, Pai, na obra e na casa do Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda assim as vossas mãos.